O pai que agride a mãe pode continuar visitando os filhos? Sim ou não? Se o motivo do divórcio foi agressão ou o ato de violência aconteceu após o divórcio, será que esse pai pode continuar visitando os filhos? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fala pessoal, Dr. Mário aqui, bem-vindos ao meu canal Divorciando. Um dos motivos que leva ao divórcio é a violência doméstica e tem sido muito comum nos depararmos com situações de que ocorrem o divórcio tendo em vista a violência doméstica dentro do casamento, dentro da união estável ou até mesmo após o fim do relacionamento. Quando a gente fala de violência doméstica e familiar contra a mulher, é preciso entender que existem 5 formas de violência doméstica. A gente tem a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência física, que é uma das mais comuns. Diante desse cenário de violência doméstica contra a mulher, medidas protetivas com o intuito de salvaguardar a integridade física e psíquica da mulher são adotadas, né? E essas medidas protetivas, elas têm o condão de proteger, de cuidar da vítima em relação ao agressor. E são mais comum aí que a gente vê no dia a dia, são 3 medidas protetivas. A primeira com o intuito de afastar o agressor do local, do domicílio, da residência da vítima. A segunda, afastar o agressor de se aproximar da vítima, seria aquela medida protetiva que a pessoa tem que ficar tantos metros afastada da outra, 200, 300 metros, 1 quilômetro, aí vai depender de cada caso. E a terceira seria a proibição de contato com o ofendido, ou seja, o agressor não pode ligar, mandar mensagem, nada que transpareça que ele está querendo deixar uma informação para a vítima. Agora, dessa relação, quando existe filhos, fica aquela dúvida, como que funciona o regime de visitas tendo em vista uma medida protetiva em vigência? Ou seja, o pai não pode se aproximar da mãe, como que ele vai ter acesso aos filhos, já que os filhos moram com a mãe? Mas antes de eu te explicar como que funciona todo esse procedimento, eu vou te pedir para você estar se inscrevendo aqui no canal, clicando nesse botãozinho onde está aparecendo inscreva-se. Assim que você clicar, vai aparecer algumas opções, dentre elas vai estar a palavra todas. Você vai clicar nessa palavra. Fazendo isso, você vai estar inscrito no canal e vai ter acabado de ativar o sininho de notificação. O que significa? Significa que toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te informar sobre esse vídeo para que você possa somente sentar e assistir mais sobre os seus direitos, aprendendo, compartilhando essa informação com outras pessoas, para que você esteja mais inteirado dos seus direitos. Um ex-marido que agride a ex-esposa, ele pode continuar convivendo com os filhos? Bom, gente, a resposta é depende. Por quê? A medida protetiva por si só, ela não tem o condão de afastar o pai de convivência com os filhos ou filho, né? Uma vez que se ficou determinado um regime de visitas e houve ali uma medida protetiva a favor da mãe, no intuito de proteger a integridade física dela ou psíquica dela, tendo em vista a agressão daquele pai, essa medida protetiva por si só não tem o condão de afastar a convivência com o filho. Nesse caso, existe entendimento dos tribunais superiores, inclusive aqui de Minas Gerais, nesse sentido. Esses entendimentos aqui deixam claro esse tipo de situação. Uma vez que o problema, a discussão, o conflito, muitas das vezes, é com a mãe e não com a criança. Então, se aquele problema não diz respeito à criança em nada, ou seja, é um conflito simplesmente com a mãe diretamente e nada tem a ver com a criança, essa medida protetiva ela vai afastar sim o agressor de conviver com a mãe, de se aproximar da mãe, de entrar em contato, de estar em locais onde ela frequenta, mas ela não vai abarcar o filho, ou seja, ela não vai valer para o filho, entendeu? Por quê? Porque a medida não é contra ele, né? Se não tem problema nenhum com o filho, não tem problema aquele pai continuar convivendo com o filho, mesmo a medida protetiva estando ativa a favor da mãe. Nesse caso, se não houver indícios nenhum que desabone a conduta daquele pai em relação aos filhos, não há motivos para que a medida protetiva o afaste, né, dos filhos, ou seja, ele vai poder continuar convivendo com os filhos do mesmo jeito. É muito importante que fique bem claro isso, tá? E aí como é que funciona essa situação? Uma vez que tem a medida protetiva contra a mãe, o pai não pode se aproximar dela, como que ele vai conviver com as crianças, como que ele vai ter contato com as crianças? Nesse caso, a lei determina que seja nomeada uma pessoa da família para fazer a intermediação entre o pai e os filhos, ou seja, uma pessoa vai lá na casa da mãe, vai buscar as crianças, vai trazer até o pai e ela mesma também vai entregar. Então existem decisões dos tribunais superiores, inclusive de Minas Gerais também, nesse sentido. Existe também
a possibilidade, tá, do pai estar buscando as crianças na escola e estar entregando as crianças na escola. Então vamos supor que a criança sai do colégio 5 horas da tarde e o pai está no dia dele pegar a criança, por exemplo, num regime de visitas. Ele vai pegar aquela criança às 5 horas da tarde e se a criança estuda no outro dia, meio-dia, ele vai entregar a criança na escola ao meio-dia. São formas muito comuns de estar, né, criando esse relacionamento, esse laço entre o filho e o pai, ou a filha e o pai, mesmo com aquela medida protetiva em andamento. E existem julgados dos tribunais também nesse sentido, do pai poder ir no colégio, pegar os filhos, para que seja um meio alternativo de manter o relacionamento, né, com os filhos, sem descumprir aquela medida protetiva, uma vez que se o pai descumpre aquela medida protetiva, é decretada a ordem de prisão dele. Então, com o intuito de manter ativa a medida protetiva e garantir a proteção da Lei Maria da Penha para aquela ofendida, para aquela vítima, para aquela mãe, a gente também tem que garantir no Estatuto da Criança e do Adolescente o direito de convivência entre pai e filho que o Estatuto determina. Então a gente não vai descumprir a Lei Maria da Penha, mas também não vai descumprir o Estatuto. Então cria-se esses meios alternativos, ou seja, nomeação de uma terceira pessoa, poder pegar a criança e levar até a casa do pai, depois a casa do pai devolver, o pai poder ir no colégio, pegar a criança depois da aula e no dia seguinte devolver a criança no colégio de novo, e com isso ele não vai ter contato com a mãe, vai continuar convivendo com os filhos e não vai estar descumprindo a medida protetiva contra ele no que diz respeito à mãe. Agora, por outro lado, se aquela violência, aquela agressão se estender ao filho, existe sim a possibilidade, né, de afastar o pai de convivência com aquele filho. Diante disso, o juiz ele vai submeter a uma avaliação psicológica, um estudo social, para apurar como que foi realizada aquela agressão, para a partir daí tomar as medidas, se ele vai manter o afastamento, se ele vai ser feito uma visita monitorada, uma visita assistida. Agora, se caso essa situação não for discutida dentro do processo de medida protetiva da mãe, e a mãe percebe que existe para com o pai situações de agressão com aquela criança, ela pode ir na vara da família e fazer um processo separado contra aquele pai, com o intuito de pedir a proibição da visita, da convivência, tendo em vista indícios e provas daquela agressão com a criança. Mas ela tem que provar de fato que realmente aquele pai está sendo um risco para aquela criança, com testemunhas, com documentos, com fotos, com vídeos. E a partir daí o juiz ele vai nomear peritos, né, para fazer uma análise daquela situação específica. Diante disso, esses psicólogos, esses profissionais vão estar apresentando para o juízo um relatório com todas as informações. Se diante disso, com as outras provas, ficar provado que realmente aquele pai é um risco para a criança, aí sim o juiz ele dá uma decisão afastando a convivência ou colocando uma convivência monitorada, uma convivência assistida, prezando pela segurança e pela integridade física daquela criança. E existe julgados dos tribunais superiores também nesse sentido. Por outro lado, aqui fica uma chamada para a ação das mães, tá? A mãe, ela não pode proibir o pai de conviver com os filhos. Se houver uma determinação judicial com regulamentação de visita e essa mãe começar a criar dificuldades, empecilhos ou qualquer forma que manche a imagem do pai com a criança, entenda que a lei de alienação parental ela é muito severa com esse tipo de coisa, porque ela vai proteger a criança e o adolescente a qualquer custo. Então, se ficar provado no decorrer do processo, ou se ficar provado que essa mãe está gerando esse tipo de dificuldade, esse tipo de convivência, ela vai ser penalizada nas sanções da lei de alienação parental, e uma dessas penalizações é a inversão da guarda. Então, muito cuidado com isso, porque dependendo da situação, você pode estar perdendo a guarda do seu filho, uma vez que o juiz ele determina a inversão da guarda, quando ele percebe que a mãe está sendo a causadora da alienação parental, está sendo a causadora do prejuízo emocional para aquela criança, ele pode inverter a guarda, tirar da mãe e passar a guarda para o pai. Então, a ideia é que a mãe, mesmo que tenha problema com o pai, não seja um empecilho na convivência dele com o filho. Porque se ela for, ela pode acabar, dentre outras penalidades, sofrendo aí essa penalidade que é uma das mais severas, que é a inversão da guarda. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo com no mínimo 5 pessoas, tá? Deixe seu comentário e as suas dúvidas aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!